Graça e paz, igreja. É com muita satisfação que nós nos reunimos para celebrar. E celebração na presença do Senhor é cheio de festa. E hoje é noite de festa. Ou não é? É noite de festa. Porque o Senhor vive. O Senhor vive. E Ele vive em mim e Ele vive em você. E Ele está em nós e Ele é por nós. Então, nessa noite, nós temos a oportunidade de estar aqui reunidos. Vocês já viram aí a ceia do Senhor? Vamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. E esta é uma alegria muito grande, porque isso foi dado à igreja do Senhor. Bem, eu quero ler aqui o texto da palavra de Deus, os dois textos. O primeiro deles está em João, capítulo 11. João, capítulo 11, verso 25 e verso 26. Este é um dos textos que nós vamos ler. Depois eu quero ler aí 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. Primeiro nós vamos ler João, capítulo 11, versos 25 e 26. O texto diz o seguinte: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Interessante que esse texto tem no final aí uma coisa interessante. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Senhor Deus e Pai, nos orienta, abre o nosso entendimento, a fim de que nós possamos compreender, acima de tudo, a Tua graça, o Teu amor sobre nós. E somos gratos, ó Pai, porque cada dia, cada manhã, é a oportunidade de conhecer a Tua graça, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse mês pode ser conhecido pelo mês da ressurreição de Jesus. E nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas eu quero trazer algumas coisas aqui e eu espero que as minhas observações não causem desconforto para ninguém. Porque eu quero trazer aqui à mente esclarecida de vocês algumas coisas importantes, para que a gente pense e focalize exatamente nisso que nós estamos comemorando hoje. É nesta base que nós vivemos como igreja. Primeiro, não existe unanimidade entre as igrejas cristãs para uma série de doutrinas. Lê do engano quem acha que as pessoas de igrejas pentecostais são unânimes sobre a doutrina do Espírito Santo. Não são. Lê do engano também que pensam que os reformadores calvinistas são unânimes sobre a doutrina da predestinação. Também não são. As igrejas diferem na abordagem das diferentes doutrinas. Alguns creem na Trindade, outros não creem na Trindade. Algumas igrejas não batizam nas águas, e esta é uma razão teológica
E eles discutem isso e afirmam que não precisam batizar pessoas nas águas. Há igrejas que batizam por aspersão, jogam um pouco de água na cabeça, e outros batizam por imersão. Algumas igrejas batizam crianças, outras não batizam crianças. Algumas igrejas acreditam no pecado original de Adão e Eva como sendo um casal real que viveu no paraíso e que o GPS pode identificar o local, a latitude e a longitude. Outros acreditam que Adão e Eva e o primeiro casal da face da terra é apenas uma metáfora. Alguns afirmam que não existem pequenos pecados, grandes pecados. Outras igrejas acreditam que existem pecados venais e pecados mortais. Para algumas igrejas, algumas coisas são mais importantes e outras menos importantes. Em algumas igrejas acredita-se no livre-arbítrio e a discussão sobre o livre-arbítrio é fundamental. Essas igrejas se chamam igrejas da linha teológica de Armínio. E outras igrejas colocam no topo da doutrina da soberania de Deus. São igrejas calvinistas na sua maioria. Em algumas igrejas fala-se em línguas estranhas, conhecido como fenômeno da glossolalia. Outros não ligam muito para este fenômeno. Paulo, entretanto, diz que há uma doutrina que não pode ficar fora de nenhuma igreja cristã. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a doutrina que precisa ter unanimidade, porque o Senhor Deus ressuscitou. Paulo chega a ser radical, lemos aí em 1 Coríntios 15, 17. Ele fala aí que é vã a nossa fé. E Paulo é radical em relação a esta doutrina. E Pedro também não é diferente lá, porque lá em Atos capítulo 3, verso 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E eu quero lembrar que a caminhada cristã da igreja primitiva se espalhou, se multiplicou no mundo antigo, e essa mensagem chegou até nós. O Senhor vive. Essa era a mensagem. O Senhor vive e continua valendo até hoje. Não podemos discutir isso. O Senhor vive. E essa mensagem tinha implicações. Implicações metafísicas do pensamento grego. Como é que alguém que estava morto pode voltar à vida? E isto é um paradoxo que a filosofia não consegue explicar. A medicina e a biologia também não. Jesus vive e o Senhor vive. Tinha implicações políticas. Quando no mundo antigo se espalhou a notícia que o Senhor vive, isso tomou proporções muito maiores do que se esperava. Isso foi uma afronta ao Império Romano. Tinha implicações políticas gravíssimas, porque Jesus foi condenado à morte pelo Império Romano, segundo ou debaixo da tutela e do martelo de Pôncio Pilatos e da politicagem religiosa dos doutores da lei. Mas havia também implicações teológicas em dizer que Jesus vive, porque na teologia ele não era apenas um bom mestre que andou pelo mundo fazendo bem. Jesus não era apenas um curandeiro, ou então um exorcista, que exorcizava espíritos malignos ou dos lunáticos da sua época. Quando a igreja primitiva dizia o Senhor vive, tinha implicações teológicas imensas, porque vingava a fala de Jesus no Evangelho de João, que diz:
Antes que Abraão existisse, eu sou. Fazia vingar teologicamente a ideia de que ele, o autor da vida, não ia ser deixado debaixo da sepultura pelo Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Mas eu não quero lidar aqui nas dimensões biológicas, nas questões onde um cadáver pode voltar à vida. Eu não quero responder questões filosóficas ou metafísicas. Como é que algo que foi declaradamente morto pode voltar à existência? Pode voltar ressurreto. Eu não quero tratar aqui de assuntos filosóficos nem políticos. Eu quero tratar a questão mais aprofundada do que isso e que a gente precisa pensar como igreja do Senhor. Dizer que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Isso aí nos traz, e é a respeito disso que eu quero falar, implicações existenciais, quando nós dizemos, o Senhor vive. E essa implicação parte a partir de mim. Que experiência você tem tido com o Cristo vivo em você? O que é que esse Deus vivo tem feito na sua vida? A partir de você. Não é acreditar ou não acreditar na doutrina que um dia eu vou viver novamente. Não é isso. Não é só isso. As implicações existenciais de dizer que Jesus vive, que ele ressuscitou dentre os mortos, dizem respeito à minha vida hoje, agora, nesse momento, nesse instante. Uma coisa é eu abordar uma questão bíblica e dizer que aqui tem implicações políticas. Outra coisa é responder o que isso diz respeito à minha vida, à minha existência. O que é que Cristo tem feito em mim? E eu quero ver aqui, pelo menos, duas situações. Nessa noite, culto da ceia. Primeira coisa é que a ressurreição de Jesus não se resume apenas em um cadáver que voltou à vida. Quando Jesus ressuscitou, a mensagem bíblica é de que ele voltou para uma nova existência. A ressurreição de Jesus significa que no domínio incompreensível do sobrenatural, a vida triunfou sobre a morte. A vida triunfou sobre a morte. É interessante que esta mensagem bíblica é Jesus voltando à existência, não como um cadáver que recuperou a capacidade de viver. Só isso é muito pouco, é muito chulo. Jesus supera a compreensão da morte e ultrapassa a nossa compreensão biológica natural, teológica do que significa morrer. Quando Jesus ressuscitou, ele não volta com a mesma semelhança do que ele era antes. Deus tirou da sepultura para nos revelar que é possível sobrejulgar a morte. É possível para nós crermos além da prisão do tempo e do espaço. Quando estamos com Deus e em Deus, essa é a mensagem mais poderosa da ressurreição. O tempo, o espaço não tem a mesma força na minha vida como tinha antes. Na ressurreição de Jesus, nós aprendemos que quando eu não morro para o nada. Na ressurreição de Cristo, nós aprendemos que eu não vou para um sumidouro. Morri, eu não vou desaparecer, eu não morro para o nada, absolutamente, para um reino vazio. Não. Na ressurreição de Cristo, eu creio que a morte me empurrou para um vazio, não. A morte não me empurrou para um vazio. Porque na morte de Jesus, Deus informa a humanidade que é possível para mim
para vocês, como mortais, ultrapassarmos a barreira da morte, que ela não tem poder mais sobre nós. E nós só vamos entender isso quando morremos em Cristo. Jesus nasce e morre como todos os mortais, mas ele ressuscitou corporalmente. Mas o seu corpo ressurreto não era mais o mesmo. Interessante que nós vemos algumas coisas. Olhar e tentar compreender o homem ressurreto, para nós é um enigma. Sabemos que apenas Jesus passou por uma parede. Como é isso? Que explicação podemos dar a isso? Algo que é impossível para mim e para você. Mas ele era diferente. Tão diferente que Maria Madalena, ao levar exatamente ali no túmulo, ela não reconheceu Jesus. E olhe que Maria era próxima dele. Ela pensou que ele era um jardineiro. Os discípulos iam para Emaús. E um viajante se aproxima, anda com eles o dia todo. O dia todo. E eles não se despertam. Eles não veem ali Jesus ressurreto. Mas era Jesus ressurreto. Jesus aparece para Paulo a caminho de Damasco. E então Paulo fica cego para ver. Que homem é esse? Que da Judeia para a Galileia, ele foi em um estalar de dedos. Porque a mensagem bíblica não é apenas para ficarmos debatendo como querem os fundamentalistas sobre a possibilidade ou não de um cadáver voltar à vida. A mensagem da ressurreição é que você, eu mesmo, você, nós, passando em vida por um processo de morte, possamos renascer com uma qualidade de vida que jamais pode ser mudada. A ressurreição é alvo que nós temos e que nos inspira e nos move a acreditar que nos processos mais dolorosos e mortais e letais pelos quais nós atravessamos, é possível nascer de novo. Sempre é possível nascer de novo. Talvez aqui esteja um nó de uma mensagem que muitos ainda não entenderam. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criação é. E isso tem implicação para a minha existência, professor Yuri. Essa ressurreição, essa transformação, essa mudança acontece na sua vida hoje, porque Jesus Cristo está em você e nova criatura você é com Cristo. Creia nisso. Ande com isso. Não esqueça de quem você é e de quem é aquele que está em você e com você. Quem está em Cristo, nova criatura se tornou. Nova criatura se tornou, quer dizer, quem está em Cristo não é uma vida remendada. Não é uma vida remendada. Quem está em Cristo não é um cadáver ambulante daqueles filmes que aparecem aí. Não. Também não é uma pessoa que entrou numa religião bonitinha e acha que agora vai ressuscitar e sair por aí. Não. Quem está em Cristo passou pela metamorfose, saiu de uma qualidade de vida, de uma natureza para uma nova natureza que foi renovada e realizada pelo Espírito Santo de Deus. Quem está em Cristo passou por essa metamorfose. Em outras palavras, todo cristão é um ressurreto. Todo cristão é um ressurreto. Porque todos os cristãos nasceram das cinzas. É uma fênix.
nascer das cinzas. Porque ressurreição para aqueles que estão mortos em seus delitos. Estão mortos em seus delitos. E Deus quer soprar o fôlego da vida naqueles que estão mortos em seus delitos. Você que está morto em seus pecados, Deus quer ressuscitar você. Quem está vivendo uma vida dissoluta, Deus quer soprar vida, vida em abundância. O interessante é que, quando eu estava fazendo essa mensagem, me lembrei do profeta, onde Deus mandou o profeta profetizar sobre os ossos secos. E o Deus que soprou sobre a história é o mesmo Deus que sopra hoje na minha vida e na sua vida. Sopra. E é o mesmo Deus que restaura vidas, como restaurou a vida de Jacó. Jacó quem era? Quem sabe da história sabe muito bem que Jacó era um enganador. Era um aproveitador. E ele muda de Jacó para Israel. Ele muda de enganador para príncipe. Assim como ele faz conosco. Ele muda os enganadores e as enganadoras em príncipes e princesas. É o Deus que tirou Jesus do túmulo. É o Deus que ressuscitou numa nova dimensão de vida. É o mesmo Deus que responde às orações de Davi, quando ele diz: cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito inabalável. Essa é a ressurreição. Essa é a ressurreição que faz em nós, mesmo agora, nesse momento, coisas novas na nossa vida. Porque lá em Apocalipse 21:5 diz o seguinte: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu faço nova todas as coisas. Eu faço uma vida nova. Eu faço um coração novo. Deus não quer fazer remendos na sua vida. Ele quer fazer uma nova vida em você. Mas o segundo ponto que eu quero tratar aqui, e o que eu quero aqui tratar agora é sobre as cicatrizes. Quando Jesus aparece na sala e que os discípulos estão trancados, Tomé não tinha acreditado no que disseram para ele. Interessante que eu fico pensando, se eu tivesse lá, será que eu ia acreditar também? Eu não quero ser aqui, de maneira nenhuma, hipócrita, porque tudo aquilo que você entendia, tudo aquilo que você aprendeu, caiu por terra. Tudo que você estudou na faculdade, tudo que você desenvolveu no aprendizado caiu por terra. Jesus Cristo aparece num lugar que está todo fechado e eles estão reunidos. E aí então Jesus chama: Tomé, põe a mão aqui. Põe a mão aqui, Tomé. Isso vai além da compreensão humana de tudo aquilo que tinha acontecido, de tudo aquilo que ele tinha aprendido. Jesus tinha ressuscitado. E o interessante é que ele diz: Tomé, põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo. Olha aqui as minhas mãos. Coloca aqui e veja as marcas do sacrifício. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque há algo aqui importante que eu pensei a respeito disso. Porque existe algo na história da Bíblia, na história da humanidade.
Vocês conhecem o primeiro Adão. Ali no paraíso formou-se o quê? A ajudadora, a mulher. E disse que foi tirado da costela de Adão, não foi isso? O que diz a palavra de Deus? Muito bem. Então, quando vem o segundo Adão é Jesus. Adão e Eva é o quê? O pai da humanidade. Todos nós somos descendentes de Adão. Mas vem Jesus, morre. E ali naquele momento eu fico pensando, poxa, será que naquele momento, aquele ferimento onde Tomé estava metendo a mão, será que ali não foi tirada agora a costela da igreja? Esta costela importante, que é diferente do Adão e de Eva. Por quê? Porque Jesus Cristo é o autor e consumador da vida. É esse Jesus que hoje nós rendemos graças. Ele é a base, a vida desta igreja. Ele ressuscitou. Por isso que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não é que estão em Adão, porque as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. E se fez novo em quem? Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja comemora aqui o quê? Um Cristo morto? Não. Um Cristo que ressuscitou. Por isso que a igreja dele está aqui, viva. Crendo nisso, em nome de Jesus, nós cremos nisso. E levamos essa mensagem, porque ali há evidências, e é isso aqui que eu quero, essas marcas. As marcas nos pregos demonstram o corpo ressuscitado de Jesus. É o mesmo corpo que foi crucificado. Tem aí gente que inventa a ideia de que quando Cristo queria aparecer, arranjava um corpo emprestado. Não, é o mesmo corpo. A outra coisa é que a evidência da sua ressurreição se torna incontestável a partir do seu desaparecimento no túmulo. E as suas várias aparições e o exame direto de suas feridas. Interessante que Jesus, quando fala, ele disse isso em João, já lá em 20, 27, o Evangelho de João diz assim, Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Igreja do Senhor, pare de duvidar e creia, porque você veio de Jesus. Nós estamos aqui porque foi o Senhor que nos gerou, e gerou na cruz do Calvário. Porque quem crê, verá a glória de Deus. E o que eu quero dizer mais, Jesus disse a Tomé, coloca seu dedo, tira essa dúvida. O corpo ressurreto de Jesus não é mais terreno, já que a sua humanidade agora é incorruptível, dotada de condições espirituais. Jesus ressurreto carrega para a ressurreição a marca das cicatrizes. Sabe por quê? Porque lá quando chegarmos, nós vamos ver com aparência de cordeiro. E isso eu estava lendo, sabe por quê? Jesus aparece ali naquele momento como cicatrizes, mostrando a todos as evidências, para que a igreja saísse dali, divulgando que meu Senhor vive. É o que nós fazemos aqui, meu Senhor vive. Isso não podemos esquecer. Ele aparece naquele lugar com as cicatrizes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus aparece naquele meio ali, mas não há vingança no coração de Jesus.
as marcas não deixaram marcas no coração de Jesus. Muito pelo contrário, ele entra na sala e o que é que ele diz? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Por que isso? Porque eu, como ser humano, eu tenho uma tendência a reagir às questões da vida. Porque muitas vezes eu passo por decepções. E essas decepções marcam a minha vida. E de pessoa para pessoa pode mudar. E você pode carregar isso durante muito tempo. Mas Jesus vem para apagar essas marcas. Porque Ele lhe perdoa, Ele lhe restaura, Ele lhe dá vida e vida em abundância. Ou seja, as chagas de Jesus ressuscitado são agora gloriosas. Não mais lembro a dor, mas a vitória. O Senhor triunfou sobre a morte. E triunfou também sobre algo que é muito importante a gente lembrar. Não há mágoa, não há ressentimento, não há dor no coração de Jesus Cristo. E eu quero dizer isso aqui porque eu estava lendo, e aí me veio um texto, me parece que é uma profecia, uma mensagem profética que está lá em Zacarias 13:6. Olha só, a figura do Senhor quando se encontra com o seu povo terreno. E um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas que foi ferido em casa dos meus amigos. Não há coisa pior do que ser ferido pelos amigos. Mas Jesus Cristo perdoou. Jesus Cristo, ele estava ali, pronto para dizer, eu perdoo, porque vocês não sabem o que fazem. E vocês jamais vão conhecer isso, a não ser quando você sentir o meu amor dentro do seu coração. Jesus estava, com certeza, no começo da minha história e na tua história também ele está. E ele vai estar também no final da sua história. Meu corpo voltará ao pó, mas o meu espírito retornará a Deus. Porque foi Deus, um dia Ele me criou. E um dia Ele vai me chamar. E Ele vai me chamar para que eu esteja lado a lado com Ele na eternidade. Porque eu retornarei para o meu Deus. Porque eu nasci dele. Isso aqui eu trago, meus irmãos, esta existência que eu estou falando. Ser como Jesus é ser verdadeiramente como Ele. Porque o tempo nos arrasta para o fim. Porque o tempo é implacável, eu costumo dizer para minha esposa. Mas eu não tenho medo daquele que pode matar o corpo. Eu não tenho medo daquele que pode matar aquilo que Deus vai ressuscitar. Porque aquilo que está em mim está preservado. A minha fé é que Jesus Cristo ressuscitou e eu ressuscitarei também. E nós viveremos com o Senhor, mesmo que esse tempo que vem, a idade que passe, me mate, mas o Senhor vai me ressuscitar, porque eu estou preservado em Deus. Nós somos preservados em Deus. Por isso que diz, veja as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toque em mim. Uma das afirmações mais corajosas que alguém pode fazer diante de quem lhe machucou é, toque-me e veja. Com certeza Jesus, ao dizer essas palavras sobre sua cicatriz,
estava dizendo, eu não sou apenas corajoso, mas ele estava permitindo que o amor e a esperança fluísse através do seu testemunho de sua ressurreição. Como somos machucados, muitas vezes, perdemos o brilho, a alegria. E nós tentamos nos esconder, acreditando muitas vezes que aquilo nunca aconteceu de fato. E às vezes isso parece muito simples, ignorando o grande problema, mas isso se torna doloroso. A verdade é que, mesmo que tenhamos um encontro com o Senhor, se nós tivermos um encontro com o Senhor, verdadeiramente o encontro com o Senhor, o amor de Deus vai prevalecer em nós. E a maneira correta é deixar a cicatriz para o Senhor, porque o Senhor cura todas as cicatrizes. É ter coragem de deixar que os outros toquem nesses assuntos, dessas cicatrizes, é um ato de fé e de confiança, que Deus pode todas as coisas, independente da forma que você foi ferido no passado, independente da forma que você lida hoje com as consequências da dor, Deus se importa com você, com a sua cicatriz. Se o assunto ainda lhe causa dor, vergonha ou medo, comece a expor ao Senhor. Exponha ao Senhor, porque Ele se importa com você. Deus se importa com você. Porque Deus é amor. Deus é amor. Permita que Ele toque em você e cure as suas feridas. Permita que Ele toque em você e transforme a sua vida. Nessa noite, diante desta mesa, nós estamos celebrando a vida. E nós vivemos em Cristo Jesus. E se nós estamos celebrando aqui, é porque esse Deus que vive, Ele nos sustenta, Ele nos alegra, Ele nos dá esperança. Portanto, celebremos esta aliança, porque ninguém pode tirar essa aliança de nós, porque estamos marcados. Existe um selo na minha vida, existe um selo na tua vida. É o selo do Espírito Santo de Deus. Por isso, estamos aqui, celebrando essa aliança, celebrando esta libertação, celebrando a ressurreição em Cristo Jesus. Meu Mestre, meu Senhor, meu Salvador. Vamos celebrar, vamos nos achegar à mesa e celebrar em nome de Jesus a ressurreição de Cristo Jesus. E a nossa existência vai continuar melhorando cada vez mais com Cristo e em Cristo. Porque aquele que está em nós, Ele fez nova todas as coisas e nós somos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força.